Boa tarde, meninos. Então vamos aí para a nossa aula de química, tá? Esse capítulo aqui a gente vai dividir eles em duas partes. A primeira parte eu vou explicar sobre distribuição eletrônica, tudo bem? E a outra parte eu vou explicar, né, que vai ser a aula da próxima semana, sobre números quânticos. Eu não vou fazer os dois de uma vez, porque inicialmente é necessário que você relembre a distribuição eletrônica, para depois a gente passar para os números quânticos, tudo bem? Então vamos lá. Pegando nosso material aqui, e a gente analisa aqui o estudo da eletrosfera, né? Nós sabemos que a eletrosfera ela é dividida em camadas, certo? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, cada uma delas, existe um potencial máximo de elétrons que você pode colocar, certo? E essas camadas, elas servem justamente para agrupar os elétrons em torno do núcleo, né? São as camadas da eletrosfera. A partir daí, nós vamos ter os números quânticos, mas não é o foco da nossa aula de hoje. Quando nós falamos em distribuição eletrônica, nós utilizamos o que nós chamamos aqui de diagrama de Linus-Pauling, né? O diagrama de Linus-Pauling é justamente a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Esses subníveis e esses níveis é o que forma justamente as nossas camadas. Tá? Então, o primeiro processo que nós vamos aprender, né, que eu vou recapitular com vocês, é a construção desse diagrama de Linus-Pauling, ok? Então, a gente vai ali para o quadro, certo? Vamos aqui para o quadro. Então, veja só. O primeiro processo que eu vou explicar para vocês é justamente a formação desse diagrama de Linus-Pauling. Primeira coisa, você escreve de 1 ao 7. 3, 4, 5, 6, 7. Depois você escreve de 2 ao 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 3 ao 7. 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 4 ao 7. 4, 5, 6, 7. Certo? Depois de 5 ao 7. Isso aqui fica muito a critério de cada um. Obviamente, raramente nós vamos ter uma distribuição eletrônica que vai chegar ao subnível 7. Na primeira fileira que você fez, você coloca S em todas, ó. Na segunda fileira, você coloca o P. Na terceira fileira, você coloca o D. E na quinta fileira, né, você coloca o F, tá? Vamos apagar essa situação aqui que nós não vamos utilizar. Então, aqui nós temos o diagrama de Linus-Pauling, certo? Nós temos o diagrama de Linus-Pauling. Para que você faça uma distribuição eletrônica no diagrama do Linus-Pauling, você tem que ter uma regra de distribuição, tá? Então, veja, você tem que traçar planos. Você tem que traçar planos de distribuição. E vocês têm que ter muito cuidado, que se você não traçar o plano correto de distribuição, certo? Se você não traçar o plano correto de distribuição, você em algum momento pode errar a distribuição eletrônica no diagrama. Então, veja só. Vocês viram que eu coloquei 4 letras aqui, não é isso? S, P, D e F. São os subníveis de energia. No subnível S, eu posso colocar até 2 elétrons. No P, até 6 elétrons. No D, até 10 elétrons. E no F, até 14 elétrons. Tá? Então, eu tenho que obedecer essa sequência aqui. Ok? Então, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do número 21. Tá bom? O primeiro subnível que eu vou distribuir é 1S. Então, o S ele cabe até 2. Então, ó, 1S2. Quando eu distribuir, eu saio da setinha e entro na próxima, ó. 2S2. Terminei a minha seta, vou para a próxima. Agora eu venho para o P. 2P6. Do 2P6 eu venho para o 3S2.
Terminei a minha seta. Vou para a próxima. 3P. 3P, 6. Do 3P6, eu vou para o 4S2. E aí você tem que fazer a sua contagem. Eu quero distribuir 21 elétrons, certo? Eu quero distribuir 21 elétrons. 2, 4, 6, 8, 14, 2, 4, 10, desculpa. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Bom, ainda falta um elétron para mim. Então, eu vou passar para a próxima etapa, onde eu vou ter o 3D. No 3D, no D, eu posso colocar até 10. Mas só está faltando um elétron para mim. Então, eu coloco o 3D1. Então, qual é o meu último nível de distribuição? 3D1, tá? Meu último nível de distribuição foi o 3D1, tá certo? Se você analisar, ó, isso aqui, pelos níveis de distribuição, você também tem as camadas de distribuição, tá? Um S2 corresponde à camada K, certo? 2S2, 2P6, AL, AM, AN, AO, AP, AQ. Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele nada mais é do que a distribuição eletrônica nos subníveis de energia que estão dentro de cada camada. Então, ó, na minha camada K, eu só posso colocar até 2. Na minha camada L, eu só posso colocar até 8. Na M, 10, 16, 18 e assim por diante. Então, isso aqui é o que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling, certo? É o que nós vamos utilizar, certo? É o que nós vamos utilizar para a gente poder fazer a distribuição eletrônica. Através da distribuição eletrônica, eu tenho o número quântico, eu sei identificar o período e a família do elemento na tabela periódica. Então, isso aqui, nós vamos utilizar essa distribuição eletrônica pelas próximas 4 aulas aí para frente. Tá? Então, é muito importante que você saiba fazer essa distribuição eletrônica, certo? De acordo com o diagrama do Linus-Pauling. Professor, toda vez eu vou ter que fazer esse diagrama? Depende. Tem pessoas que já são tão práticas que fazem ele na mente. Mas quem não tem tanta prática, eu aconselho você fazer o diagrama de Linus-Pauling. Então, por exemplo, se eu quiser representar aqui, né, a distribuição eletrônica do 21, então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2, tá? Seria mais ou menos isso, ok? Beleza? Alguma dúvida? Qualquer coisa me pergunte. Então vamos voltar para cá e vamos continuar dando uma olhada no nosso material, tá? Vamos continuar dando uma olhada aqui no nosso material. Então, essa é a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Essa distribuição eletrônica sendo explicada aqui da forma mais esclarecida possível. Certo. Um outro ponto que vocês têm que ter um pouco de cuidado é sobre a distribuição eletrônica em 2 estados atômicos. Nós sabemos que temos o estado atômico normal e o estado atômico excitado, né? O estado atômico normal é justamente essa distribuição eletrônica que eu acabei de mostrar para vocês. Alguns átomos, eles entram no estado atômico excitado, onde eles estão, digamos assim, eletronicamente ativos. Aí nós temos alguns tipos de situação que não compreendem, certo? Que não compreendem a divisão eletrônica normal, tá bom? Um outro passo também é a distribuição eletrônica especial. Alguns elementos simplesmente não obedecem à distribuição eletrônica normal, certo? Então, por exemplo, o cromo, o cobre, tá bom? Então, olha só, se você analisar aqui, ó, aqui seria a forma normal, aqui seria a especial, tá?
Então, essa distribuição eletrônica é justamente em momentos em que esses átomos, certo? Eles ultrapassam um subnível para o outro sem ter completado. Depois eu explico melhor para vocês, mas é bem simples e não tem tanta importância não, tá? Não tem tanta importância não. Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Um outro ponto que nós temos que analisar é a distribuição eletrônica de íons, tá? Distribuição eletrônica de íons. Está aqui o nosso tópico. Veja só, no caso da distribuição eletrônica de íons, deixa eu voltar aqui para o quadro, tá? No caso da distribuição eletrônica de íons, certo? Nós temos que entender que um íon, ele é um átomo que está eletricamente desestabilizado, tá? Ele está eletricamente desestabilizado. É um átomo, certo? Que ele vai possuir número de elétrons a mais ou a menos, depende muito da carga que ele possuir. Mas digamos que ele coloque um número atômico X, né, um elemento X, com número atômico 30 e carga menos 2. Deixa eu abaixar aqui para vocês. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui embaixo. Aqui. Um número atômico X, né, um elemento X com número atômico 30, e ele é um ânion bivalente. Tá? Nesse caso, quando você for fazer a distribuição eletrônica, como ele é um íon, isso aqui é o número atômico. Então, isso aqui significa que eu tenho 30 elétrons. Só que, no estado normal, no íon, significa dizer que ele tem 2 elétrons a mais. Então, eu não vou distribuir 30 elétrons, eu vou distribuir 32. Tá? Se caso eu tivesse um elemento Y com 30 de número atômico e uma carga mais 2, eu não ia distribuir 30 elétrons, eu iria distribuir 28 elétrons. Então, vocês têm que ter um pouco de cuidado, porque a distribuição iônica, certo? Ela tem que ser levada em conta a carga que o elemento possui. Diante disso, é que você vai saber o número de elétrons que você tem que distribuir. Então, aqui eu teria que distribuir, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Então, ó, a minha distribuição eletrônica desse íon aqui terminaria em 4p2. Aqui seria o inverso. Em vez de 4p2, aqui eu terminaria em 3d8. Nessa aqui, ó. 3d8. Tá certo? Então, vocês têm que ter cuidado, porque quando nós falamos de distribuição iônica, né, distribuição eletrônica em íons, os íons, eles não têm o mesmo número de elétrons que o número atômico do átomo. Ou é mais, ou é menos. Então, você sempre tem que observar a carga aqui. Tudo bem? Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Ok? Tudo certo? Então, assim, ó, vamos responder o nosso praticando, tá bom? Os 3 exercícios do praticando. Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui para vocês, tá? Prontinho. Então, deixa eu só olhar aqui no meu material para ver direitinho. Como é difícil para o escoteiro carregar panelas. A comida mateira é usualmente preparada enrolando o alimento em folhas de papel alumínio e adotando uma versão moderna de cozinhar com o uso de folhas ou argila. A camada de valência do elemento alumínio no seu estado fundamental é A e o seu subnível mais energético é O. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Pessoal, o alumínio, certo? O alumínio, ele tem número atômico 13, certo? Ele tem o número atômico 13. Então, vamos distribuir
Esses 13 aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, tá? Então, veja, aqui, ó, certo? Aqui é justamente, certo? A minha camada e o meu subnível. Bom, a minha camada mais energética é o número grande aqui, ó. Então, é a minha terceira camada. E o meu subnível mais energético é a letrinha, ó. Então, a resposta é a letra E, a terceira camada, certo? E o subnível mais energético é o 3P, tá bom? Quantos elétrons ele tem na sua última camada? 1. Então, a resposta é a letra E, beleza? Ok? Vamos para o segundo aí, que ele envolve tanto esse conteúdo de agora, quanto o conteúdo passado. Sabe-se que os átomos X e Y são isóbaros, apresentando o número de massa igual a 40. E o átomo X é isótono de Z. Considerando as configurações eletrônicas de cada átomo eletricamente neutro, o número de nêutrons de Y e o número de massa de Z são, respectivamente. No nosso conteúdo, tá? Ele deu aí, ó, você acompanha comigo aí, ele deu as distribuições eletrônicas. Mas antes, a gente vai fazer o seguinte: Y, X e Z, tá? Y, X e Z. Ele disse que X e Y são isóbaros, ó, com o número de massa igual a 40. E ele disse que X e Z são isótonos. Ou seja, tem o mesmo número de nêutron, ok? Porém, o que ele nos deu a mais? A distribuição eletrônica de cada um. E aí eu vou compartilhar com vocês, para que vocês entendam melhor aqui, tá? Entendam melhor o exercício comigo. Então, aqui, ó, ele deu essa distribuição eletrônica aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o número atômico. Então, de X, ó, tem 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, ó, o número atômico de X é 20, certo? Y, 2, 4, 10, 12, 18. O número atômico de Y é 18. E Z, 2, 4, 10, 12, 18, 19. Pronto. Com isso aqui agora, eu já consigo resolver o meu problema. Veja, para mim achar o número de nêutrons, certo? Eu tenho que diminuir massa menos atômico. Então, 40 menos 18 é igual a 22, ok? 40 menos 20 é igual a 20. Só que ele disse que X e Z são isótonos. Então, o mesmo número de nêutrons de X também é o mesmo número de nêutrons de Z. Agora, tendo o número atômico e tendo o número de nêutrons, eu sei que o número de massa de Z é 39. Então, ele pede o número de nêutrons de Y, está aqui, ó, 22, e o número de massa de Z, que está aqui, ó, 39. Então, a nossa resposta é a letra C. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo o hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a... Pessoal, isso é até um conteúdo do próximo capítulo, mas veja só, a tabela periódica, né, as famílias dela, elas são relacionadas pela quantidade de
elétrons da sua última camada. O hidrogênio, ele só tem número atômico igual a 1. Então, a única camada que ele adquire é a 1s1, certo? 1s1. Então, a resposta é a letra A. Tudo bem? Beleza, meninos? Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai trabalhar distribuição eletrônica. Beijo, até mais. Tchau, tchau.